Muito bem, senhores. Continuando aí, a gente vai falar sobre dermatoses inflamatórias. E aí a gente vai começar falando basicamente das reações de hipersensibilidade, gel e cumbres, tá, do ponto de vista de classificação. Então a gente tem as reações de hipersensibilidade do tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A hipersensibilidade, as reações de hipersensibilidade do tipo 1, nós estamos falando aí de reações de sensibilidade imunológica, claro. Reações de hipersensibilidade, então, do tipo 1, nós estamos falando aí de uma reação de hipersensibilidade imediata, mediada por IgE, e muitas vezes com uma apresentação clássica de urticária, do ponto de vista de pele, asma e anafilaxia. Então, a urticária representando, na sua melhor forma, representando aí uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, uma reação de hipersensibilidade imediata e mediada por imunoglobulina de reação alérgica, IgE. Bom, a reação de hipersensibilidade do tipo 2 é uma reação de hipersensibilidade antígeno-anticorpo, e aí nós estamos falando então da doença de Goodpasture e do pênfigo, por exemplo. Então, do ponto de vista de Goodpasture, com acometimento então renal e pulmonar, apresentando aí a reação do tipo 2, reação antígeno-anticorpo. A reação do tipo 3, a gente tem antígeno, anticorpo e complemento, e aí estaria representado pelas vasculites, as doenças reumatológicas, eritema nodoso. E do tipo 4, a tardia. Então, a tipo 4 é a reação de hipersensibilidade tardia, mediada basicamente por resposta celular. Bom, a apresentação clássica do ponto de vista de pele, então, seriam os granulomas e o eczema de contato, como apresentação no exame físico, granulomas e eczema de contato. Bom, vamos falar então das farmacodermias, dos exantemas relacionados então muitas vezes a esse quadro de sensibilidade, de hipersensibilidade, e o exantema então é a apresentação mais comum. E ele pode aparecer e desaparecer em aproximadamente até 2 semanas. É uma situação extremamente frequente na prática clínica, esse exantema. É um rash, na realidade, máculo-papular, muitas vezes relacionados a uma resposta a alguma droga que leva essa reação a essa farmacodermia. Então, é muito comum a gente encontrar esse tipo de reação aos antibióticos beta-lactâmicos, ampicilina, claro, e os seus derivados beta-lactâmicos, as sulfas e a eritromicina. O tratamento, claro, das farmacodermias, com esse rash relacionado à farmacodermia, esse rash máculo-papular, é a retirada da droga, o uso de antihistamínicos e muitas vezes corticoides, mas basicamente a retirada do agente que leva a essa reação. Aí então a apresentação do rash máculo-papular, né, às vezes se apresentando com áreas, claro, de preservação de pele, e outras áreas bastante acometidas por esse rash. Aí predominantemente pegando todo o tronco, às vezes pegando membros, é um rash difuso, máculo-papular, relacionado aos exantemas de farmacodermia. Aí, mais uma vez, uma imagem um pouco mais próxima do rash máculo-papular. Bom, continuando então, a gente pode ter ainda a urticária como evento, é o segundo mais comum. Ele apresenta um pouco mais de edema na derme, podendo apresentar angioedema, uma infiltração de líquido na derme, e essa apresentação de urticária é uma placa eritematosa pruriginosa, com centro muitas vezes pálido relacionado exatamente a esse edema. Ela é uma reação alérgica mediada, né, imunomediada, e quando a gente tem uma situação não mediada alergicamente, muitas vezes está relacionado ao uso de inibidor da enzima conversora de angiotensina. Podemos também ter esse tipo de reação não alérgica, levando à urticária, pela aspirina e a morfina. Lembrar sempre os inibidores da ECA, como droga frequente na prática clínica e que levam a essas urticárias. O tratamento, claro, é a retirada da droga, o uso de antihistamínico, corticoide, e nas situações mais graves, com angioedema, claro, o uso de morfina, de adrenalina, intramuscular,
como uma forma de diminuir o edema e reações que podem levar ao risco da vida do paciente. Bom, aí então a gente vê a apresentação da urticária, então com essa mácula distribuída aí, com essa apresentação clássica de urticária. Aí mais uma vez o centro pálido, né, a borda cercinada, elevado, e o centro pálido pelo edema que pode apresentar essa lesão. Aí então o angioedema, né, pegando o lábio superior, lembrando os edemas clássicos relacionados às situações inflamatórias, e aí alérgicas, e aí o angioedema relacionado ao inibidor da ECA. É claro que esse doente tem uma dificuldade aí respiratória pela quantidade de edema acometendo a cavidade oral, dificultando a sua respiração clara, a sua capacidade de passagem aérea muitas vezes. Então esse doente merece o tratamento com adrenalina, como a gente já falou anteriormente. Bom, então continuando, a gente acabou de falar sobre a urticária, então aquela placa eritematosa pruriginosa com centro pálido. A gente vai falar então agora da síndrome de Stevens-Johnson ou da necrose epidérmica tóxica, quando você tem um acometimento maior de 30%. Então a síndrome de Stevens-Johnson, ela é uma apresentação quando há um acometimento em torno de 10%, e a necrose epidérmica tóxica quando a gente tem uma apresentação com acometimento maior de 30% da superfície. Há uma necrose epidérmica e da pele, a necrose da pele e da mucosa, geralmente acomete também boca e lábios, quando a gente está falando dessa necrose da pele, da mucosa. Muitas vezes os pródromos são até 2 semanas, sem apresentar ainda a lesão sistêmica. Muitas vezes você tem febre como pródromo, sem ainda apresentar as lesões de pele. Está muitas vezes relacionado a algumas situações de tratamento clínico, entre elas o uso de anticonvulsivantes, que são drogas que, como costuma acontecer, pode levar até 2 semanas, como está descrito aí, os pródromos. Você tem muitas vezes facilidade de acometer os doentes com doença neoplásica, parece ter uma predisposição. Os doentes que são submetidos a raio-x, a radioterapia, também parecem ter uma predisposição maior a essa apresentação clínica de pele grave, que leva a um aspecto muitas vezes de queimadura. Então aí o eritema com bolhas, com descolamento, apresentando sinal de Nikolsky por tração, ou seja, um descolamento da epiderme da derme, e claro, pegando as camadas mais superficiais, a camada granulosa. Esse sinal de Nikolsky é qualquer situação de pele que possa levar a esse descolamento da epiderme da derme, acometendo principalmente ali as camadas um pouco superficiais da pele. Então apresenta, claro, esse descolamento, muitas vezes começa com eritema, bolhas e um descolamento importante. Quando é um acometimento maior, lembrando, a gente chama de necrólise epidérmica tóxica. E aí, aquilo que eu já havia dito anteriormente, há uma apresentação, então, na apresentação e na biópsia, do ponto de vista de diagnóstico, há uma alteração ali na clivagem dermoepidérmica na biópsia, e a história da droga ou de alguma dessas situações clínicas que eu falei anteriormente, como neoplasias, a própria droga, como eu falei, e ainda algumas formas de tratamento, como a própria radioterapia, que levam o doente a apresentar um risco maior. A pele também parece ter a cor da pele também parece ter aí uma correlação, e o tratamento é basicamente tratamento de suporte, suspensão da droga e a imunoglobulina. Vamos fazer aí o diagnóstico diferencial da síndrome de Stevens-Johnson com a síndrome da pele escaldada estafilocócica, SSS em inglês, que é causado pela exotoxina. É uma bolha um pouco mais superficial, mais frágil, há um descolamento da epiderme também, mas muito mais superficial do que o acometimento que apresenta o sinal de Nikolsky, que é essa alteração na tração, há um descolamento mais profundo, que é o que acontece na síndrome de Stevens-Johnson ou na necrose epidérmica tóxica.
Outra coisa importante que a gente deve ressaltar é que essa situação clínica aqui, como acomete a mucosa, ela pode ter um acometimento de estruturas internas, como a mucosa da árvore brônquica, enfim. E já na síndrome da pele escaldada estafilocócica, causada pela exotoxina do Staphylococcus aureus, ela poupa órgãos internos, apesar de apresentar na pele uma apresentação bem parecida. Bom, e aí então a síndrome de Stevens-Johnson acometendo aí os lábios, né, mostrando aí essa descamação característica do acometimento da síndrome de Stevens-Johnson. Aí mais uma vez as bolhas que acabam muitas vezes rompendo e fazendo aquela descamação, aquele descolamento da pele. Muitas vezes, se você fizer a atração, você vai ter o sinal de Nikolsky positivo, que é exatamente essa atração na pele, e vai romper aí, vai descolar a epiderme da derme. Aí então já a síndrome de Stevens-Johnson com maior acometimento, mostrando essas áreas então onde já houve descolamento, onde muitas vezes as bolhas se romperam. Aí então o diagnóstico diferencial com aí a pele escaldada relacionada ao estafilococcus, mostrando então lesões mais superficiais no acometimento na criança, mostrando as lesões bastante superficiais e ruptura também de uma área de bolha, né, mas com uma lesão bem mais superficial do que a síndrome de Stevens-Johnson. Aí mais uma vez mostrando a síndrome da pele escaldada. E aí, claro, demonstrando a diferença, como eu havia falado, a clivagem dermoepidérmica, né, e que você vê a lesão um pouco mais profunda, ainda a camada granulosa, e aqui uma bolha mais frágil na granulosa também, mas um pouco mais superficial, que fala a favor da síndrome da pele escaldada estafilocócica. Bom, muito bem. Vamos falar agora então do eritema multiforme, que está associado aí então ao herpes vírus. Então é uma lesão em alvo, né, são lesões em alvo e que estão relacionadas à infecção pelo herpes vírus. Então eritema multiforme, aí a apresentação, como a gente falou, em alvo, para vocês guardarem, uma apresentação então eritematosa, uma mancha ali, e que apresenta esse aspecto em alvo. Aí então eritema multiforme. Bom, continuando então, vamos entrar nas buloses. Toda vez que a gente tem bolha, a gente vulgarmente chama de buloses. Então vamos fazer o diagnóstico diferencial das buloses. E aí então a gente vai falar de uma patologia bem frequente na prática clínica, que é o pênfigo, quer dizer, não tão frequente assim, mas uma patologia que deve ser lembrada pela apresentação e pelo estigma também que causa o pênfigo. Então, o pênfigo foliáceo na realidade, como a gente já falou, a estrutura da pele, os queratinócitos são ligados pelos desmossomas, então no pênfigo que você tem é um anticorpo anti-desmossoma, e aí você acomete até a granulosa, claro, e o pênfigo foliáceo, ele é um pouco mais superficial, né, na granulosa do que o pênfigo vulgar, que vai um pouco mais profundo. E aí o que a gente tem que ver é que a gente tem então lesões com bolhas de apresentação assim bem comum, associada a lesões crostosas, e que faz uma apresentação bem característica, nós vamos demonstrar aí mais à frente. Geralmente costuma poupar mucosas diferentes do pênfigo vulgar. Então, o pênfigo vulgar, aí então, um anticorpo também antidesmossoma, lembrando que o primeiro é o dermogleína 1 e o pênfigo vulgar, dermogleína 3, apresentando então um acometimento mais profundo, ultrapassando a granulosa e chegando à camada mais profunda da pele, na região espinhosa. Bom, do ponto de vista de bolha, são bolhas flácidas, né? Então é uma erosão de apresentação
clássica de bife sangrante, que assim é chamado. Então você tem uma bolha, como a gente já disse anteriormente, flácida, e essa erosão se apresenta na prática clínica com esse sangramento que a gente classifica como bife sangrante. Infelizmente, em medicina, algumas vezes a gente compara as situações clínicas com algumas coisas da prática da nossa alimentação. Eu não sei exatamente porquê, mas é bastante pitoresca essa abordagem na nossa prática médica. Bom, acomete mucosa, diferente do pênfico foliáceo, como eu já havia falado. Essa grande diferença é da profundidade da lesão. O pênfico vulgar, então, um pouco mais profundo, o foliáceo, então, acometendo a camada granulosa e poupando mucosa, e o pênfico vulgar acometendo camadas mais profundas, como a espinhosa. Bom, o tratamento da patologia é basicamente com corticoide, imunoglobulina e plasmaférese. Aí então a apresentação do pênfigo foliáceo, umas lesões bem características, como a gente já mostrou anteriormente, com umas bolhas mais fáceis, e aí então o pênfico vulgar, com a apresentação de acometimento então aí mais profundo, chegando a camadas mais profundas da pele, essa bolha então mais profunda que pode acometer ainda a mucosa. Então aí a apresentação ectoscópica da doença do pênfigo na pele, para a gente poder deixar claro a diferença entre o pênfigo foliáceo e aí então a apresentação do pênfigo vulgar.